concentrar o nosso corpo, concentrar as nossas orações em vencer os medos. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 ao 9. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, guarde isso, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ou alguém que estava, seu discípulo. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, sozinho, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te é sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa manhã tão rica e essa rica oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor já falou ao meu coração nessa manhã, e que o Senhor possa ministrar ao coração dos teus filhos. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles, pela família, pelo cuidado do Senhor, e porque estamos aqui com total segurança na presença do Senhor. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, está aqui um profeta chamado Elias, um homem de Deus, um homem que foi chamado pelo Senhor para ser profeta, para fazer a diferença naquele tempo, naquela nação. E quantos de nós somos chamados por Deus? Todos nós somos chamados por Deus. Temos um objetivo na nossa vida, temos um chamado específico, temos dons, temos talentos dados por Deus, porque Deus nos dá, cada um. Se você for olhar na sua vida, você tem um dom, você tem um talento, e foi Deus que colocou na sua vida. Mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei. Não, existem dons específicos, dons, talentos. Talvez você saiba fazer uma comida como ninguém sabe fazer. Talvez você saiba lavar um carro como ninguém sabe lavar. Talvez você saiba caminhar como ninguém sabe caminhar. Correr, conversar, ouvir como ninguém sabe ouvir. Isso é um dom de Deus sobre a sua vida e você tem que usá-lo para a obra de Deus. Use, se coloque à disposição. E quem era Elias? Quem era esse profeta? Quem era esse homem que viveu há muitos anos atrás? Mais de 3.000 anos atrás. Elias, ele era um profeta que ouvia a voz do Senhor. Não era alguém terceirizando, era o próprio Deus falando com Elias. Ele ouvia a voz do Senhor. Ele era um profeta que era alimentado por corvos. O próprio Deus ordenou que corvos o alimentassem com pão e carne, segundo a própria ordenança de Deus, de manhã e à tarde. Esse era o profeta Elias. Elias foi aquele que, momentos antes, diz para a viúva de Sarepta: não temer, não ter medo, não ter medo. Ele era esse profeta que foi, e a viúva cozeu para ele um bolo, e daquele bolo,
que era a última bocado de farinha que ela tinha, através da palavra de Elias, ela fez aquele bolo, e aquele bolo se multiplicou, e ela se alimentou juntamente com Elias e o seu filho. Elias foi o profeta que ressuscitou o filho dela, após ele ter sido adoecido, acometido de uma doença, uma grave doença, morreu, e ela veio questioná-lo se ele foi ali para trazer doença, e ele foi para Deus, e ele virou: Senhor, eu não vim aqui para trazer doença, eu não vim aqui para trazer morte. E aí Deus, através da vida de Elias, ressuscitou o filho dela. Esse é Elias. Elias era o profeta que atendia a voz de Deus. Ele era esse profeta. Elias foi o profeta que enfrentou 400 profetas de Baal. Um exército. E Elias enfrentou com a ousadia de que ele sabia quem ele servia e de que ele sabia a palavra que ele tinha e o ministério dele. Ele enfrentou os profetas de Baal e os matou. 400 profetas. Esse era Elias. Esse era Elias. E aqui, depois dessa guerra que Elias enfrentou, começa esse texto. E Acabe, o rei, Elias chegou até a presença do rei Acabe. E Elias confrontou Acabe, foi aonde aconteceu essa vitória sobre os profetas de Baal. E Acabe fez saber a sua esposa Jezabel tudo o que aconteceu. E como Elias matara os profetas de Baal. E era como se Jezabel estivesse recebendo a notícia de que aqueles a quem ela acolhia tivessem sido matados por esse profeta. E Jezabel perseguia os profetas do Senhor naquela época, a ponto de os matar, a ponto de os torturar. Mas Deus sempre levanta escudeiros dele. Deus sempre levanta alguém que faz a diferença. E Elias chegou até a presença de Acabe porque existia um homem colocado por Deus que cuidava desses profetas. Quando Jezabel mandava pegar os profetas do Senhor, esse homem ia lá e pegava: vem cá, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, e cuidava dos profetas do Senhor. E esse homem teve medo quando Elias apareceu para ele. Teve medo porque o rei Acabe estava à procura de Elias para o matar. Mas Elias, através de uma palavra, o encorajou a se apresentá-lo na presença de Acabe. E Jezabel soube disso, do que aconteceu. E Jezabel logo imediatamente, como eu disse para você prestar atenção, Jezabel, no versículo 2, mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, ou seja, em 24 horas, se em 24 horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas que você matou. Ou seja, eu te dou 24 horas para você estar morto. Como que você reagiria a chegar um mensageiro na sua frente e falar assim: você tem 24 horas de vida? Se chegasse alguém com uma notícia de que você só teria 24 horas. 24 horas. E Elias, temendo, tendo medo, Elias foge. E Elias foge. E Elias vai. E o que eu quero te chamar a atenção é porque Elias servia a um Deus que tinha a palavra para a vida dele. E quando Elias estava lá no deserto, já exausto, porque caminhou um dia, e a palavra de Deus fala que ele caminhou um dia, ou seja, a palavra de Jezabel não se cumpriu, porque já tinham se passado quase 24 horas, ele caminhou um dia, o dia tem 24 horas, ou seja, a palavra que não veio do Senhor não se cumpriu. E aí passou esse tempo e Elias estava dormindo. E vieram os anjos do Senhor e o acordaram: levanta-te, Elias,
levanta-te e come. E ele levantou, comeu e dormiu novamente. Já se passaram mais algumas horas, porque ninguém dorme em poucos minutos. Você cochila em poucos minutos. A palavra de Deus fala que ele dormiu. E voltou segunda vez o anjo e tocou Elias. Levanta-te e come, porque sobremodo o teu caminho será longo. Olha o Senhor trazendo de volta a memória para Elias, de que a palavra dele é que iria se cumprir na vida de Elias, e não a palavra de Jezabel. Qual palavra você tem ouvido na sua vida? Qual palavra você tem ouvido nesses tempos tão adversos? A palavra de Deus no seu coração? Ou os noticiários? Ou a situação que está ao seu redor? O que você tem ouvido? E Elias ouviu a voz do Senhor e foi caminhar. E ele se levantou e ele comeu, animou o ânimo e foi. E essa comida era tão boa, queridos, que ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Ou seja, a palavra de Jezabel caiu por terra. Quantas Jezabel se levantam nas nossas vidas para tentar nos tirar do propósito do plano do Senhor? Para nos trazer medo, para nos trazer angústia, para nos trazer desespero. Volte-se para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é soberana, ela é perfeita e agradável aos nossos ouvidos. Existe correção na palavra do Senhor? Existe. Existe promessa na palavra do Senhor? Existe. Existe esperança na palavra do Senhor? Existe. Existe cura através da palavra do Senhor? Existe. O nosso Deus, Ele cura. O nosso Deus, Ele liberta. O nosso Deus, Ele salva. O nosso Deus, Ele prospera. O nosso Deus, Ele cuida de nós, queridos. Não pode se levantar Jezabel e te tirar do propósito do Senhor. É claro que como seres humanos, nós temos as nossas limitações. Temos as nossas limitações. Mas busque do alto força para caminhar 40 dias e 40 noites. Porque o anjo do Senhor vai vir e vai te servir. O anjo do Senhor vai te dar essa energia para você chegar e caminhar mais 40 dias e 40 noites como Elias fez. E pode acontecer que mesmo depois desse ânimo, como Elias, você pode ter uma recaída. Elias era ser humano. Elias era humano. Elias era um homem que vivia o propósito de Deus. Ele era um homem que ouvia a palavra de Deus. E mesmo assim, Elias teve medo. Medo da morte. Medo de estar diante de uma situação que ele sozinho não iria conseguir. Conflitos da mente. Existem situações na nossa vida que fazem a nossa mente ficar um pouco perturbada. E para isso nós precisamos ter energia, reconhecer de quem nós somos e para quem nós servimos. Para que você consiga ter força e canalizar toda a sua energia naquele propósito e projeto que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes Deus vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas, servos. Deus vai usar pessoas da sua casa, da sua família, para te dizer, não desanime, vai, caminha mais uma milha. Caminha. Quando eu casei, há 7 anos atrás, logo depois do casamento, nós fomos para a lua de mel e eu voltei, e eu trabalhava em uma empresa. E passados 3 meses, casadinho de novo, aluguel para pagar, algumas continhas para pagar dos móveis que nós compramos. E eu cheguei numa reunião, a empresa não estava legal nos faturamentos. A gerente me chamou, nós estamos reduzindo o quadro de funcionários. E provavelmente nós vamos fechar a filial de Belo Horizonte. E infelizmente eu vou ter que te demitir. Meu Deus. Meu Deus. E agora, casado? Mandei uma mensagem para minha esposa e liguei para um amigão meu, pastor Ismael.
Bruno, não temas, vai dar tudo certo. Encorajamento. Encorajamento. E aqui eu quero falar com você que você precisa ter pessoas chaves na sua vida. Pessoas, mentores que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vão te fazer romper, que vão ser exemplos na sua vida. Como os anjos foram na vida de Elias. Os anjos foram na vida de Elias. Os anjos ministraram, levanta-te, vai. E assim, Elias foi. E ele entrou para dentro de uma caverna. E ele teve essa recaída. E a palavra de Deus fala que veio a palavra do Senhor, ou seja, o próprio Deus veio. E perguntou para Elias, o que fazes aí, Elias? Sai dessa caverna, meu amigo. Você não sabe quem te chamou? Fui eu. E aí Elias, conflitando com a mente, ele justifica o porquê que ele está ali. Quantas vezes nós justificamos os nossos medos, nós justificamos os nossos erros, nós justificamos as nossas falhas, em vez de olharmos para Deus e falar assim, Senhor, estou precisando do Senhor agora. Reconhecer e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus fala, o que você está fazendo aí nessa caverna? Porque aquele ambiente era um ambiente de opressão. Aquele ambiente não era um ambiente propício para Deus fazer algo na vida de Elias. O que Deus poderia fazer na vida de Elias ali dentro de uma caverna? Não. Deus tinha uma estratégia para Elias. Sabe, queridos, muitas vezes Deus tem estratégia para nós. E nós queremos ficar enclausurados dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Nós queremos ficar nos fechando para as pessoas. Nós não queremos ser o luzeiro que Deus quer que nós sejamos. Nós não queremos falar do amor de Deus, porque esse amor de Deus é aquele amor que nos constrange. O amor de Deus é o amor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E você pode ser um luzeiro na vida de alguém. E a palavra de Deus é essa para a sua vida, não tenha medo. Não tenha medo. Eu venci o medo. Eu venci o mundo. Eu venci as coisas que existem neste mundo para que vocês tivessem vida e vida eterna. Sabe a palavra de Jezabel para a vida de Elias? Que ele iria morrer em 24 horas. Ela não se cumpriu em 24 horas. Ela não se cumpriu em uma semana. Ela não se cumpriu em 30 dias. Ela não se cumpriu em 40 dias e 40 noites. Ela não se cumpriu em um mês, um ano, 3 anos. Ela não se cumpriu porque Elias foi arrebatado. Eu quero te dizer que o inimigo não tem poder de falar sobre o seu futuro. Sabe por quê? Ele não sabe o seu futuro. O seu futuro a Deus pertence. A sua vida pertence ao Senhor. Então o seu futuro já está garantido, porque Ele morreu numa cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida. E Ele está construindo ruas de ouro e cristal para nós morarmos nas habitações celestiais. Eu quero te encorajar nessa manhã a não ficar preso nos seus medos, porque o medo estava paralisando a vida de Elias. E quantas pessoas estão sendo paralisadas pelo medo? Eu não estou falando para você negar a realidade. Não negue, não negue. Negacionismo só nos leva a ficar mais presos e mergulhados no nosso medo. Não negue. Não negue. Mas viva debaixo de uma promessa. Porque você pode ser acometido por dificuldades, por lutas, por dores, mas creia que o Senhor Jesus está com você em todo o tempo. E quando Deus está conosco no meio da luta, da dificuldade, nós temos a certeza da vitória. E a vitória não é a vitória que o mundo espera, é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Elias foi encorajado pelo próprio Senhor. E aqui eu quero te dar 3 chaves para você poder vencer o medo. 3 chaves de Deus na palavra do Senhor, para você vencer o medo, para você vencer as dificuldades desse mundo tão tenebroso. Porque nós estamos inseridos nesse contexto, queridos. Não adianta nós vivermos fora do contexto humano.
Nós estamos inseridos aqui. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas nós estamos inseridos nesse mundo. E o diabo age aqui, nesse plano terreno. Ele anda em derredor procurando uma brecha para poder entrar na sua vida. E às vezes ele entra através do medo, colocando setas na sua mente, para tentar atingir e paralisar o plano perfeito do Senhor sobre a sua vida. Como nós cantamos aqui, o plano perfeito do Senhor. Jesus é o plano perfeito do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. A graça do Senhor, ela nos salvou e ela nos salva. E essa graça está aqui. Essa graça está aqui, acessível a todos nós. O grande problema é que muitas pessoas, elas terceirizam o acesso à graça. Elas terceirizam os seus problemas. Elas terceirizam as dificuldades e não enfrentam o problema. Não enfrentam as dificuldades e o medo. Quantos aqui poderiam dizer que fogem dos seus medos? Fogem da realidade? E aqui está a chave para você vencer o medo. A primeira delas está no Salmo 34, versículo de número 4. Buscar a Deus. Salmo de número 34, versículo 4, diz assim o salmista: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Está faltando coragem para nós vivermos isso. Se tiver faltando coragem, busque a Deus. Porque o salmista estava também passando por dificuldades quando ele escreveu este salmo. Ou nós podemos acreditar que ele estava lá na praia, deitado, olhando para o céu assim, igual tem umas músicas hoje, né? A pessoa fica lá na praia, toca um violãozinho e faz uma música. Não. Estava passando por batalha, por luta, por dificuldade. E ele buscou ao Senhor. Não terceirizou. Não terceirizou. Como Elias não terceirizava. Elias venceu os profetas de Baal, falando com o próprio Deus, orando ao próprio Deus e zombando dos deuses deles. Saiba, queridos, nós temos que ter confiança e certeza de que o nosso Deus cura, de que o nosso Deus liberta, de que o nosso Deus, Ele pode cuidar de todas as áreas da nossa vida. Sabe por que Ele não está cuidando ainda? Se não estiver cuidando, porque você não permitiu. Porque o seu medo está te aprisionando de viver a promessa e a plenitude da graça do Senhor. Segunda chave para vencer o medo. Isaías 41, 10. Olha o que o profeta Isaías diz nesse versículo. Segunda chave para vencer o medo, Isaías 41, 10. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Primeiro, buscar a Deus. Segundo, confiar em Deus. Porque não adianta você buscar e não descansar e não confiar. Você buscou, agora precisa de confiar. Confiança. Isaías 41, 10. Não tenhas medo. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Confiar em Deus. Confiar em Deus é depender de Deus. A minha filhinha de 3 anos, ela depende muito de mim e da mãe dela, da Virgínia. Ela depende de nós. Ela depende de eu sair de manhã, comprar, trabalhar, para pagar a escolinha. Ela depende para nós trazermos o mantimento. Ela depende. E aí quando eu viro para ela, e ela sobe assim no lugar mais alto, e eu falo: filha, vamos brincar com o papai? E ela: vamos, papai. E ela está numa energia que só Jesus. Falta preparo físico, tem hora. E eu viro para ela e falo: quantos pais não fizeram isso? E fazem isso com seus filhos? Pula aqui, de um local mais alto. E ela pula. É assim que nós devemos confiar e depender de Deus.
é pular num local alto, mais alto do que você, e saber que Deus irá te segurar. Nós temos que ter essa dependência com Deus, de lembrarmos de como nós éramos quando criança, e dependíamos do nosso pai, da nossa mãe, ou de algum tutor, e lembrar que Deus, Ele é esse pai zelador, e que cuida de nós. Chaves para vencer o medo: buscar a Deus, confiar em Deus. E o terceiro, para nós fecharmos, 1 João 4, 18 e 19. 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19. Que é depender do amor de Deus. Depender do amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Depender do amor de Deus. Depender desse amor tão sublime. Depender desse amor que enfrentou o medo e foi para a cruz do Calvário. Saiba, queridos, nós como seres humanos, nós temos tendência a viver mais o lado negativo do que o lado positivo. As notícias que fazem brilhar os olhos e saltar os olhos das pessoas, que dão audiência, são as notícias negativas. Por isso que os jornais estão cheios de notícias negativas. Vocês podem ver que você pega um jornal, está ali, notícias negativas, pum, escancara a página. E uma notícia positiva bem pequenininha em letra miúda. Percebe isso? Porque nós somos tendenciosos a valorizarmos mais o que acontece de ruim conosco do que valorizar as coisas boas. Elias estava passando por um pequeno problema. E ele esqueceu das vitórias. Ele esqueceu das coisas grandes que o Senhor tinha feito através da vida dele. Porque nós temos essa tendência. Por isso nós precisamos nos policiarmos nisso. E a palavra de Deus tem chaves bíblicas para nós vencermos o nosso medo. Para nós acreditarmos e confiarmos e restaurarmos a visão que Deus nos deu. Por isso que é importante você dedicar tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de aprendizado, ouvir pregações, ouvir palavras que vão te direcionar para a palavra de Deus. E graças a Deus porque você tem feito isso, porque para estar aqui 7:30 da manhã é porque Deus tem um objetivo na sua vida e você acredita e confia que Deus tem algo além para você, para sua casa, para sua família. E que você está dentro desse propósito e desse projeto de Deus. Buscar a Deus